Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre acabamento, sendo mais específico sobre as formas com a qual eu faço o acabamento nas minhas peças. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como eu dou o acabamento nas minhas peças. Um detalhe muito importante é que aqui na oficina a gente tem duas formas de fazer o acabamento nas peças. A primeira forma é a forma mais simples, que basicamente eu faço um acabamento superficial apenas para vídeo. Não é um acabamento final que me possibilite vender a peça. Então essa forma de acabamento eu não vou detalhar ela porque ela é muito simples. Normalmente nesse acabamento para vídeo eu não tenho cuidado de cumprir todas as etapas. Isso porque provavelmente a peça será desmontada depois para que eu possa aproveitar o restante do material. Mas algumas peças recebem um acabamento final, sejam peças que vão para a minha casa ou peças que vão para doação ou para algum amigo meu. Nessas peças eu tenho um cuidado um pouquinho maior com o acabamento e faço um acabamento com mais qualidade, seguindo todas as etapas. E é nesse tipo de acabamento que nós vamos focar hoje, o acabamento final para que você tenha uma peça durável e muito bem feita. E para exemplificar o acabamento eu vou tomar como base a peça que a gente fez na última live, que é uma sapateira com um gavetão, porque nela eu utilizei o corpo da gaveta de MDF cru e a base toda do móvel em compensado. Assim nós teremos o acabamento no MDF cru, que será feito com esmalte, e o acabamento no compensado, que será feito com verniz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da live em que fizemos essa peça, mas nós vamos passar bem rapidamente pelo processo de montagem dessa peça. Para a montagem eu iniciei pelo corpo da sapateira. Comecei fixando os pezinhos à base do nosso móvel. Para isso utilizei 3 parafusos de 4,5 por 50 para cada pezinho. Os pezinhos são chapas retangulares de compensado que eu cortei num ângulo que eu achava agradável para que fossem feitos pezinhos. Eu cortei 8 peças, então para cada pezinho são 2 peças coladas entre si. Depois de ter feito a fixação dos pezinhos na base do meu móvel, nas laterais eu fixei o corpo das corrediças telescópicas, seguindo a marcação que eu estou deixando no projeto. Com as corrediças no seu devido lugar, eu fiz a montagem do móvel, que nada mais é do que unir a base com as 2 laterais, o fundo e o tampo. Para isso eu também utilizei parafusos de 4,5 por 50. Lembrando sempre de fazer o pré-furo com uma broca de 3 mm e utilizar um escariador de 8 mm para que você possa utilizar a cavilha para dar acabamento na cabeça do parafuso. Já a gaveta eu tinha ela pronta para a live, mas nada mais é do que um pequeno caixote de MDF. Nesse caso eu utilizei o MDF cru de 15 mm para as laterais e para o fundo eu utilizei um MDF revestido de 6 mm, fazendo aqui o fundo embutido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link sobre fundos para móveis. Então bastou fixar nas laterais do caixote da gaveta os trilhos das corrediças e colocar ela no lugar. E por último, fazer a fixação da tampa da gaveta. E a montagem é só isso, bem simples, rápida e prática. Você consegue fazer essa montagem em mais ou menos 1 hora e pouquinho. Mas já para a etapa de acabamento, o tempo para fazer as coisas é outro. Para dar acabamento nessa peça, a primeira coisa que nós vamos fazer é desmontar parte dela, retirar a gaveta, as ferragens e a tampa da gaveta. Então, nós vamos começar o acabamento pela peça de compensado, pois nós vamos utilizar nele um acabamento com verniz, mantendo assim a cor e os veios naturais do compensado. Nós vamos começar tampando todas as cabeças do parafuso. Para isso nós vamos utilizar cavilhas. Eu costumo utilizar sempre as cavilhas de pinos de 8 mm. Nós vamos começar fazendo um lixamento com uma lixa 150. Isso para poder nivelar os topos e as laterais do compensado, deixando assim uma superfície mais plana. Com esse primeiro lixamento feito, nós vamos tapar todas as imperfeições utilizando massa para madeira. Aqui na oficina eu gosto de utilizar a massa para madeira F12 da Viapol. E eu tenho ela em 3 cores, na cor marfim, nó de pinos e branca. Tenho essas 3 cores porque as 3 cores me ajudam a criar tonalidades diferentes de massa, que praticamente abrange todas as madeiras que eu normalmente utilizo aqui na oficina.
Com a massa seca, nós vamos partir para um lixamento com uma lixa 180 e depois com uma lixa 220, tendo assim o acabamento mais plano possível. Um detalhe muito importante é que você deve também lixar as quinas, deixando elas levemente arredondadas. Isso para evitar que o compensado lasque ou que solte farpas. Uma dica de lixamento é, se você está fazendo o lixamento à mão, procure lixar sempre no sentido do veio da madeira. Isso vai te ajudar a ter um acabamento mais liso, mais limpo e mais nivelado. E vai evitar também riscos na superfície de madeira. Lembrando que para esse lixamento você pode sim utilizar a lixadeira, tanto a orbital como a roto-orbital. As duas vão ter um ótimo acabamento. E para o acabamento com verniz eu gosto de utilizar este verniz aqui, que é o Polycol com acabamento cristal acetinado. Ele é um produto que já vem pronto para uso, então ele é muito fácil de ser aplicado. Mas ele é um produto que tem a sua aplicação muito lenta, a secagem dele é lenta. Por exemplo, o tempo entre as demãos deve ser de no mínimo 8 horas. Então o que eu normalmente costumo fazer é aplicar as demãos à noite. Assim, no dia seguinte eu já tenho a peça seca para aplicar a próxima demão. E um detalhe muito importante é que esse produto já vem pronto para uso, você não precisa diluir ele, então acaba facilitando em muito o processo de aplicação. Você pode aplicar ele tanto com um pincel como com um rolinho. Eu particularmente gosto de aplicar ele sempre com um pincel. E quando a gente fala de pincel, eu sempre utilizo o pincel de pluma Tech, que é esse que vocês estão vendo no vídeo. Eu gosto muito desse pincel porque ele não deixa muitas marcas e ele tem um excelente acabamento na sua utilização. Esse produto eu gosto de aplicar ele entre 3 e 4 demãos e após a primeira demão eu faço um leve lixamento com uma lixa 320. Isso para nivelar a superfície, tapar os poros e tirar ali os pelinhos da madeira que ficam ressaltados. Assim você consegue ter um acabamento bem lisinho e bem completo. Mas é muito importante que você respeite o tempo de secagem do produto. O tempo entre demãos é de 8 horas. Se você estiver numa região muito úmida, aumente esse tempo para pelo menos 12 horas. E é claro que aqui eu estou falando da aplicação no compensado. Se você for aplicar na madeira e a madeira for uma madeira resinosa, eu sempre aplico antes o fundo isolante. Isso vai isolar a resina da madeira, fazendo com que eu tenha um ótimo acabamento. Por exemplo, esse processo foi utilizado no banco ripadinho, que eu fiz aqui no canal. E esse é o acabamento com verniz. Já o acabamento com esmalte que nós vamos fazer no MDF, ele também pode ser feito no compensado. Mas aqui eu vou exemplificar ele no MDF para a gente ter um comparativo. A primeira coisa é que nós temos que preparar o MDF fazendo um breve lixamento nele. Para isso nós vamos utilizar uma lixa 220, principalmente nos topos do MDF. É muito importante que você faça o lixamento dos topos do MDF porque ele costuma deixar muitas partículas soltas que acabam interferindo no seu acabamento. E para o acabamento no esmalte eu utilizo dois produtos de marcas concorrentes, mas eles que lutem entre si. Os dois produtos funcionam muito bem juntos e eu tenho utilizado em muitas peças, inclusive nas portas que eu tenho pintado. Primeiro vamos falar do fundo preparador, também conhecido como primer. Eu utilizo o fundo preparador da Coral. Ele é excelente e é à base de água, o que facilita bastante na limpeza dos pincéis. E o fundo pode ser aplicado com pincel, rolinho ou compressor. Compressor barra pulverizador, você pode utilizar os dois. Eu costumo aplicar ele sempre com pincel ou rolinho, por isso a diluição recomendada para esses dois métodos é de 10%. No caso do compressor ou do pulverizador, a diluição recomendada é de 30%. Sim, você precisa ter o produto ali um pouco mais líquido para poder fazer essa aplicação. E a secagem dele é bem rápida, de aproximadamente 3 horas. Na verdade, eu deixo um pouquinho a mais, algo em torno de 5 horas, porque você vai precisar fazer o lixamento entre todas as demãos. Você vai aplicar de 2 a 3 demãos. Depois da primeira demão, você vai fazer um lixamento com uma lixa 220 e das próximas demãos, você vai fazer um lixamento com uma lixa 360. Isso para conseguir nivelar o melhor possível a sua superfície, tirando ali as imperfeições e as marcas do MDF e conseguir ter uma superfície bem lisa.
para depois vir fazer a aplicação do esmalte. Depois da última demão, você vai esperar pelo menos 12 horas antes de aplicar o esmalte. E depois de aplicar o primer e esperar a secagem, nós vamos aplicar o acabamento, que é o esmalte em si. Eu gosto de utilizar o Seca Rápido da Suvinil, que é um esmalte à base de água. Ele é muito fácil de ser trabalhado, ele tem na versão brilhante e acetinado, podia ter a fosca, que a fosca seria a minha preferida, mas só tem essas duas, então eu costumo utilizar sempre o acetinado. Não gosto de acabamentos de alto brilho, principalmente quando eu vou trabalhar com rolinho e pincel, porque é normalmente o que eu utilizo aqui na oficina. Ele pode ser utilizado também com pistola, seja o compressor ou o pulverizador. A diluição dele para o pincel e rolinho é de 10% e para o compressor ou para a pistola você vai utilizar 30% de diluição. E ele tem um excelente rendimento porque a cobertura dele é muito boa, então eu tenho utilizado bastante. Eu tenho aqui essa cor que é a Casa de Campo, que eu já utilizei em vários projetos aqui, então gosto bastante desse produto. Ele deve ser aplicado em pelo menos 3 demãos. E no caso do esmalte, eu gosto sim de fazer o lixamento entre todas as demãos também, para nivelar ainda mais a superfície e ter o acabamento mais liso possível. Isso porque, mesmo com um bom pincel ou um bom rolinho, você vai acabar tendo leves marcas. E o acabamento no rolinho ou no pincel, ele não vai ficar 100% liso. Ele vai ter aquele leve aspecto de casca de ovo, umas pequenas bolinhas. Mas não é nada que vai interferir no seu acabamento e você vai sim conseguir ter um acabamento excelente. E o tempo de secagem entre demãos é de pelo menos 2 horas. Eu gosto de começar esse acabamento pela manhã, porque no final do dia eu já tenho a peça pronta para ficar ali secando por mais 24 horas e você ter a secagem final. E depois de ter todos os acabamentos finalizados, basta fazer a montagem do móvel e utilizar. Mas aqui vem uma dica do Joel, de algo que eu gosto de fazer. Eu deixo o móvel descansar por pelo menos 5 dias antes de utilizar ele. Sim, eu dou um tempo maior de secagem, porque você vai ter uma cura mais prolongada do seu produto e depois você pode tocar, manusear, utilizar ele com mais tranquilidade. Eu dou esse tempinho para todos os acabamentos terminarem de secar, evaporar, você perder um pouco do cheiro. Embora esses produtos não tenham um cheiro forte, eu deixo esse tempo extra para depois sim utilizar o móvel. Mas isso é algo muito pessoal, é algo que eu faço. Você pode não seguir. E agora eu já consegui demonstrar para vocês como eu faço o acabamento final das minhas peças. Mas eu preciso ressaltar que acabamento é gosto pessoal. Você vai decidir qual é o produto que você gosta, qual cabe no seu bolso, qual você quer trabalhar, testando. Não tem outra forma, você precisa testar. Testar, acertar, errar, insistir. É assim que você vai descobrir os produtos e ver como eles se comportam nas situações que você precisa. Existem indicações? Sim, existem indicações. Mas muitas vezes você não se adapta a um determinado produto. E isso é natural. Esses produtos que eu mostrei para vocês são produtos que eu gosto de utilizar. Pode ser que outra pessoa aí do lado fale: não, eu não gosto de utilizar esse verniz porque esse verniz é melequento, ele já vem pronto, não consigo diluir, não consigo utilizar pistola. Pode ser, é natural, tá? Então, acabamento é sempre gosto pessoal e gosto de utilização, prática. Por isso, compre alguns acabamentos, o acabamento que você achar interessante, achar melhor, visite o site dos fabricantes, conheça os acabamentos, vai lá, pega uma latinha pequena, nem que seja um quartinho ou alguma coisa assim, faz um teste na superfície que você quer pintar, para que aí sim você consiga entender, olha, esse material é para mim, eu consigo trabalhar com ele com tranquilidade e ele me dá um excelente resultado. É assim que acontece com todo mundo, aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece, deixa aquele joinha bacana, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo, até mais!